Oi pessoal, aqui é o professor Eberstein. Nesta aula nós vamos falar sobre as redes de transporte no Brasil. A primeira coisa, dentro da geografia, o que significa o termo redes? O que o termo rede significa? Qual é a sua conceituação? Qual o seu sentido? Dentro do contexto das ciências geográficas, quer dizer conexão, ligação, relação tanto entre pontos, entre lugares, entre pessoas, entre organizações, entre empresas. Ou seja, rede seria um conglomerado de coisas acontecendo ao mesmo tempo e essas coisas se interrelacionam, essas coisas têm um começo, meio e fim, mas principalmente uma ligação. Ou seja, se você for observar as estradas do Brasil, elas se conectam, elas se ligam, elas estão relacionadas umas às outras. Isso quer dizer, portanto, que é um sistema que integra fluxos e se relaciona também com fixos. O que isso quer dizer? Fluxo de carros que vai atrair empresas, restaurantes, pessoas, que vai movimentar o turismo, que vai movimentar a economia. Portanto, movimenta pessoas, mercadorias, informação, conhecimento, economia. Dentro desse contexto, nós podemos dizer que no presente século, as empresas se instalam geralmente em locais com grande densidade de redes. O que isso quer dizer? Geralmente se instalam sempre em locais que têm ampla infraestrutura viária, ampla infraestrutura também de comunicação. Não adianta só a empresa ter dinheiro para investir se ela não vai ter renda de volta, se ela não vai ter lucro, se ela não vai conseguir movimentar suas mercadorias. Isso quer dizer, portanto, que as empresas, no caso, elas vão escolher lugares que tenham certos atrativos, que no caso seriam as infraestruturas viárias. Dentro dessa ideia, nós podemos destacar várias regiões do mundo que são regiões com grande densidade de redes, principalmente de redes de transporte. São regiões urbanas, são regiões que estão localizadas em países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento e emergentes. São regiões que são mais dinâmicas, são regiões que têm mais infraestrutura. Por exemplo, no Brasil nós temos a região sudeste, principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais como regiões integradas que apresentam uma grande densidade de redes de transporte. Já em outros lugares do mundo nós temos a Nigéria, principalmente a região sul e sudeste da Nigéria. No Egito, as margens central e norte do rio Nilo, dentro da República Egípcia. Na América do Norte, Estados Unidos e sul do Canadá. Na Europa, a parte central e ocidental do continente. No Golfo Pérsico, na Índia e leste do Paquistão, Sudeste Asiático, Japão, Coreia do Sul e China. Sobre os transportes do Brasil, nós podemos identificar eles como redes de transporte. O que isso quer dizer? Que as estradas se conectam, que as ferrovias se conectam, que os portos e aeroportos de alguma forma estão relacionados. A primeira coisa, qual a importância de ter uma rede de transportes em um país? Seria a necessidade de integrar o território, unir o país, desenvolver a economia, fazer com que as regiões possam estabelecer trocas, vendas, relações comerciais. Com isso, o país ele vai desenvolver vários tipos de transporte, que são chamados modais de transporte, que são rodoviário, ferroviário, aéreo, dentre outros. E qual o objetivo? Ampliar a influência que as capitais têm em um maior território e desenvolver a economia, ou seja,
integrar o território, desenvolver a economia e também ampliar o espaço de influência das capitais sobre um lugar muito maior, sobre um território maior. Exemplo, se você mora no interior, mas fica doente por alguma coisa, você vem a Fortaleza porque tem mais infraestruturas médicas, mas você só chega a Fortaleza por meio do transporte. Mas se o seu interior tiver uma rede de transporte mais próximas a outras capitais, você vai para outra capital. Mas se o seu interior tiver rede de transportes próximas a Fortaleza, você vem a Fortaleza. Ou seja, são importantes para a movimentação de pessoas, para o desenvolvimento econômico e também para a qualidade de vida, para a economia pessoal. São essenciais para o desenvolvimento de um país. Mas no contexto brasileiro, as nossas redes de transporte apresentam vários problemas, que são três os principais, mas nós vamos citar outros ao longo da aula. Seria o primeiro relacionado às ferrovias. Seria o elevado custo de conservação e manutenção das ferrovias. Já da rodovia seria a idade e conservação da frota de veículos. Por quê? Quanto mais velho for um carro, mais poluição vai gerar e mais gasolina vai necessitar. No contexto dos portos, que aí liga também a importação, que é a compra de produtos de outros países, e a exportação, que é a venda de produtos brasileiros para outras nações, há uma necessidade de modernizar os nossos portos, os nossos aeroportos, para que eles possam ser mais eficientes, mais eficazes e também que o custo da exportação e importação possa ser menor. Dentro desse contexto, também temos os transportes urbanos, que é aquele que eu e você mais utilizamos. Geralmente envolvem cidades próximas e regiões metropolitanas, mas também a forma de transporte entre regiões. Mas quais são os seus problemas? São problemas de ordem socioeconômica que se relacionam com as desigualdades regionais existentes no Brasil. Ou seja, simplesmente há estados que têm uma grande quantidade de recursos que podem ser investidos para a melhoria, ampliação e criação de uma rede boa, adequada de transporte urbano. Mas há outros estados, outros municípios que não têm essa mesma condição. O que isso vai gerar? Vai gerar uma grande desigualdade tanto no acesso aos transportes, como na qualidade, o preço das passagens e também a vida útil dos equipamentos. Por exemplo, aqui na imagem nós vemos uma parada de ônibus lá no Distrito Federal, que não é um estado ruim, pelo contrário, é um estado bom, um estado muito rico. Mas aqui embaixo nós temos um monotrilho na cidade de São Paulo. A partir daí nós podemos caracterizar quais são os tipos de modais existentes no Brasil, quais são suas dificuldades, sua importância e as perspectivas para o futuro. A primeira coisa que nós podemos dizer, o Brasil prioriza a rodovia. O que é priorizar? Ele foca na rodovia, foca na estrada como sendo a principal forma de transporte de mercadorias, pessoas e bens de consumo, tanto em termos de quantidade de rodovias existentes, quanto em termos de quantidade de rodovias a serem construídas e de dinheiros de investimentos e também de projetos. O que isso quer dizer? Nós vamos priorizar esse modal rodoviário e isso vai gerar uma sobrecarga sobre esse modal e uma defasagem sobre as demais possibilidades. Por exemplo, em 2016, 62,8% de todos os investimentos do país e também das movimentações se davam em rodovias. Já em 2018, esse número vai cair para 60%. O que isso mostra? Mostra que progressivamente outros modais de transporte estão sendo importantes para o país, estão competindo com o modal rodoviário. Mas por que o Brasil foca tanto na rodovia? Seria por causa
do preço baixo de frete, de manutenção, de construção e também por causa de uma política muito longa de rodoviarismo, que é uma ideia que já existe há mais de 80 anos no Brasil, que é construir rodovias para integrar o país, para desenvolver a economia e crescer as regiões. Ou seja, são muito importantes para o país, mas elas também apresentam alguns problemas, como que a qualidade da rodovia, o tamanho da rodovia, a sua extensão, a sua forma vão variar muito de estado para estado, inclusive entre os municípios. Por exemplo, Rodovia dos Imigrantes, Estado de São Paulo. Se você for observar, ela é ampla, ela é extensa, bem cuidada, inclusive se formos comparar com rodovias de países desenvolvidos, ela está no mesmo nível, ou um pouco inferior, ou um pouco superior. Mas no mesmo país que cria essa rodovia muito bonita, ele também cria uma rodovia há mais de 40 anos sem ser concluída, que é a rodovia Transamazônica, que praticamente é só barro. Vamos falar sobre cada modal de transporte. Vamos começar com o transporte mais comum, que é o rodoviário. Historicamente, o Brasil vai focar no transporte rodoviário e principalmente a partir de algo muito importante, que é a chamada Estrada Real, que liga o interior de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, ou seja, liga o interior ao litoral, as áreas produtivas até as áreas de exportação. Ou seja, vai influenciar o desenvolvimento do país, vai integrar a região, vai fazer com que o Brasil se insira no mundo globalizado como um país exportador de produtos e commodities agropecuárias. Outra coisa importante da Estrada Real, ela ainda existe, está em manutenção, está em constante reforma e ela também é usada como atrativo turístico na região, mas ela continua sendo usada como rodovia funcional, ela não perdeu sua função. Uma coisa que falamos sobre o rodoviarismo é uma ideia que surge no Brasil e também em outros países de que as rodovias integram o país, melhoram a qualidade de vida e principalmente são um meio mais fácil, mais barato e que se adequa melhor às condições de clima e de relevo de qualquer país. São formas baratas de investir, mas elas trazem também um problema grande, que seria o quê? O foco demasiado nelas esquece as outras oportunidades e também esquece as outras potencialidades que o país tem. Ou seja, ao longo dos anos, diferentes governos entram e saem, mas eles continuam investindo prioritariamente no transporte rodoviário. Ou seja, ligam as áreas produtivas rurais aos portos e aeroportos para o desenvolvimento econômico, mas também para o seu legado político. Aqui na esquerda nós vemos a primeira estrada asfaltada no Brasil em 1928 pelo presidente Washington Luiz. Já que na direita nós vemos o presidente Juscelino Kubitschek com a sua meta rodoviária de construir várias rodovias que integrassem todas as regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ou seja, o fato do Brasil priorizar as estradas, as rodovias, não é algo de agora, é algo de muito tempo. Vemos, portanto, a priorização de investimentos na construção de rodovias e também no desenvolvimento de uma indústria automobilística e também na ideia de que ter carro é algo positivo, é algo que traz certa independência pessoal e liberdade. A mesma ideia que há nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, mas que não existe, por exemplo, na Holanda. Ou seja, são ideias políticas, são ideias econômicas, mas também são ideias de consumo. São ideais de sociedade, de um modo de vida capitalista globalizado relacionado com essa independência pessoal.
Vemos nessa imagem as principais rodovias, tanto as pavimentadas como as não pavimentadas no Brasil. Se formos comparar esse mapa com os que nós veremos daqui a pouco, nós vamos ver que as rodovias estão presentes em quase todas as regiões do país, das micro-regiões e em todas as macro-regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Elas se integram, elas se conectam. Por isso que são chamadas de redes de transporte. Sobre o transporte ferroviário, há muitas coisas importantes a falar. E também sobre os seus problemas. O Brasil, como nós falamos, ele prioriza as estradas. Mas há países como China, Rússia, Estados Unidos e Canadá que fazem o contrário. Eles vão priorizar a ferrovia. Se formos analisar a figura 14, nós podemos ver o quê? Que a Rússia, em 2012, ela vai transportar a maioria de suas mercadorias pela ferrovia. Depois, rodovia e a hidrovia. Só que a ferrovia vai corresponder a 81% de toda a movimentação de cargas da Rússia. Já no Canadá, corresponde a 46%, Austrália e Estados Unidos, 43% e China, 37%. Quando chegamos ao Brasil, essa participação cai a 25%. Já a rodoviária chega a 58% no Brasil, 50% na China, 32% nos Estados Unidos, 53% na Austrália, 43% no Canadá e só 8% na Rússia. Mas essas informações estão relacionadas também com a priorização de investimentos. Não é algo natural, é algo também relacionado à política. Já as hidrovias correspondem a 11%, tanto no Canadá como na Rússia, a 4% na Austrália, 25% nos Estados Unidos, 13% na China e 17% no Brasil. Já as hidrovias elas se relacionam também com as características ambientais. Qual a importância das ferrovias? Elas são mais adequadas para o transporte de grandes quantidades de mercadorias, mas no Brasil elas são subutilizadas. Se formos observar que os investimentos eles crescem de 2005 até 2015, mas de 2016 para cá há um decrescimento, há uma diminuição dos investimentos, ou seja, temos poucas ferrovias e temos poucos investimentos em ferrovias. Sendo assim, nós temos um grande potencial sendo desperdiçado, porque o transporte de pessoas poderia ser realizado por trem, poderia dar impulso, força ao nosso turismo em todas as regiões. Mas hoje as ferrovias brasileiras elas integram espaços pequenos e os trens são antigos. Aqui na imagem nós podemos ver que as principais ferrovias se localizam nas regiões Sul, Sudeste, parte litorânea e um pouco do centro do Nordeste e a região Sudeste do Centro-Oeste. Se formos observar o potencial do Brasil, as características ambientais, nós deveríamos ter muito mais ferrovias do que nós temos hoje. Isso é algo ruim, que vai impactar o desenvolvimento econômico e também vai criar certa pressão sobre as rodovias. Mas nós temos vários projetos em andamento de construção de novas ferrovias, como a ferrovia Norte-Sul, que a partir dela outras ferrovias seriam construídas. Infelizmente, são rodovias que estão há décadas sendo construídas e ainda não foram entregues em sua totalidade. Ou seja, temos uma política de pouco investimento que é, de certa forma, ineficaz e atrasada. Outro modal importante é o modal de transporte aquaviário, que o Brasil se destaca devido às características ambientais. Então, a primeira coisa, o que seria um transporte aquaviário? É o todo tipo de transporte que usa recursos hídricos, rios, lagos e mares. Mas no caso do Brasil, nós utilizamos o quê? Os mares, marítimos e rio fluvial. Dentro do contexto do Brasil, nós temos os portos fluviais de rios e os portos marítimos no mar. Como nós podemos ver aqui, a maioria dos nossos portos
estão no litoral e alguns nos rios. Mas, como todos os modais, eles apresentam também seus problemas. O primeiro, dificuldade de acesso aos terminais de embarque e desembarque, defasagem de equipamentos, de serviços e também por causa das infraestruturas de acesso. Por quê? A rede de transporte aquaviária requer uma rede ferroviária e rodoviária adequados. Se formos observar na imagem, apesar disso tudo, o Brasil tem um ambiente que vai favorecer muito, pois temos muitos rios navegáveis, profundos e extensos, principalmente na região amazônica. Isso vai fazer com que a nossa participação seja de 17%. Sobre a rede aquaviária brasileira, nós podemos destacar o norte do país, a região sudeste, centro-oeste e sul e o Rio São Francisco. Sobre a rede aérea brasileira, nós podemos destacar a grande quantidade de aeroportos que temos, mas além disso, nós podemos dizer que é um transporte rápido, seguro, mais caro. Se formos analisar tudo que vimos até agora, nós falamos de coisas boas e coisas ruins, porque todos os modais eles estão relacionados a isso. No Brasil, é utilizado tanto para transporte de pessoas como também de cargas. Para o transporte de cargas, é muito importante que ele consegue transportar uma grande quantidade de mercadorias. Se formos observar de 2010 até 2015, houve um grande crescimento da quantidade de passageiros, tanto em voos nacionais como internacionais, mas a partir de 2016 cai um pouquinho. Entretanto, os principais portos do país continuam sendo localizados na região sudeste e sul, principalmente aqueles de maior movimentação, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também o Distrito Federal, que apesar de não ficar no sudeste, tem uma grande relação com as principais áreas do país. Nesse sentido, nós podemos resumir falando as seguintes coisas. Os transportes são importantes para o desenvolvimento e a integração do Brasil. Outra coisa importante, o nosso país prioriza o transporte rodoviário. Entretanto, outros modais de transporte estão em crescente participação, principalmente o ferroviário e o aquaviário. O rodoviarismo vai caracterizar os investimentos em transporte no país. A quantidade de passageiros do transporte aéreo apresentou aumento, principalmente de 2006 até 2015, mas o transporte ferroviário continua sendo subutilizado pelo país, apesar das potencialidades econômicas a serem desenvolvidas. No sentido geral, nós podemos dizer que o Brasil tem grande potencial no uso de todos os modais, porque ele tem rios adequados, rios profundos, rios extensos, temos mão de obra, temos capacidade de investimento e também as potencialidades. Qual será a atividade que vocês vão resolver? Vocês vão resolver as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da página 110 do livro didático de vocês, que é o Expedições Geográficas. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder.